Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro desta quinta-feira. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno. Eu agradeço você, a sua audiência, a possibilidade de entrar na sua casa, no seu trabalho, através do seu tablet, do seu computador, você que está ligadinho na TV das Bênçãos do Pai. O nosso muito obrigado pela sua sintonia. E nessa quinta-feira nós começamos o programa Pai Eterno rezando com um pensamento que Santo Antônio de Pádua nos apresenta. Ele diz o seguinte: quem não pode fazer grande coisa, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. Vamos repetir? Quem não pode fazer grande coisa, faça ao menos o que estiver na medida de suas forças. Certamente não ficará sem recompensa. É dessa forma, meus irmãos e irmãs, que a Associação Filhos do Pai Eterno aconteceu. Na medida das forças do Padre Robson de Oliveira, que deu seu sim generoso à vontade do Pai e fez diante daquilo que era a vontade de Deus, cumprindo a sua missão. Surgiram as transmissões semanais da Santa Missa, direto do Santuário Basílica, o sustento das primeiras obras sociais, a novena dos Filhos do Pai Eterno e de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e por causa do seu sim cotidiano, por causa do sim do Padre Robson, a recompensa para a evangelização se concretiza na sua fidelidade. Além da TV Pai Eterno, que tem uma programação que edifica a vida cristã, a Associação Filhos do Pai Eterno conta com funcionários que estão prontos para atender você, filho e filha muito amado. Só podemos realizar esse lindo trabalho de evangelização com as bênçãos do Pai Eterno e graças ao seu sim generoso. Por isso que eu quero convidar você agora, que ainda não faz parte da família Filhos do Pai Eterno, a pegar o seu telefone e a tomar a decisão de aderir a esta família de amor, ligando para nós no 62 3506 9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com para que você faça o seu cadastro. Os nossos atendentes estão esperando a sua ligação para acolher os seus dados. Muito obrigado pela sua fidelidade. Que o Pai Eterno abençoe você. Hoje, quinta-feira, dia 6 de fevereiro, é dia de São Paulo Mique e companheiros mártires. E você acompanha também nessa edição o Evangelho do dia, a consagração ao Pai Eterno e uma bênção especial aos associados da AFIP. O tema do Santo Café de hoje é a virtude cardeal da prudência. E quem estará conosco é o Padre Mário Corrêa da Silva, formador no Seminário Interdiocesano Santa Cruz. Você está sintonizado no programa Pai Eterno, que está só começando e que deseja alcançar o seu coração. Vanessa Lobo, um programa abençoado para nós, que Deus te abençoe. Você que está aí ligadinho no contato dos nossos fiéis que estão ao vivo, ligadinhos na TV Pai Eterno. Amém, Padre. Bom dia também para você que nos acompanha. E eu faço um convite especial para você nesta manhã, a entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, facebook.com/TV Pai Eterno ou pelo Instagram, @TV Pai Eterno, tudo junto. Hoje tem um post muito bonito, Padre Wellington com as mãos juntas em oração e divulgando sobre a virtude da prudência. Pode enviar o seu pedido de oração ou também a sua pergunta. Eu aguardo você nesta manhã.
É isso mesmo, e a gente agradece desde já o seu contato, você que está ligadinho conosco e não deixa de enviar a sua mensagem para nós. E não há nada melhor do que iniciar o nosso dia, o nosso encontro desta quinta-feira em oração. Nós vamos então pedir com o coração aberto ao Pai Eterno que acolha as nossas disposições, que transforme a tristeza em alegria, que preencha o vazio dos corações e que, com a sua graça e a sua bênção, nos dê sentido para podermos rezar, louvar e bendizer a graça que vem dele. Por isso convido você a rezar comigo para louvarmos e bendizermos o nosso Deus de amor. Voltando o nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora, vamos rezar juntos. Ó Pai eterno, em vós quero me espelhar, seguir os seus passos e crescer na virtude. Dai-me, ó Senhor, um coração semelhante ao vosso. Dai-me um coração humilde, que ame a simplicidade e não busque honras terrestres. Um coração paciente, que suporta todas as contrariedades. Um coração pacífico, que guarde sempre a paz para com o próximo e comigo mesmo. Dai-me um coração amante da oração, que goste de entregar-se frequentemente a este santo exercício e tenha só um desejo, o de ver Deus conhecido, amado e louvado de todas as criaturas. Dai-me um coração reconhecido, que nunca se esqueça das graças divinas. Um coração forte e corajoso, que não tenha medo de mal algum e suporte tudo por amor de seu Deus. Um coração bom e cheio de compaixão para com todos os necessitados. Dai-me, ó meu Pai eterno, um coração semelhante ao de seu Filho Jesus. Amém. Momento da gente buscar fazer a vontade de Deus. E para isso nós nos sintonizamos com o Evangelho do dia, pedindo a força e o discernimento do Espírito Santo. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir o Evangelho de hoje, que está no livro de São Marcos, capítulo 6, versículos de 7 a 13. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e recomendou-lhes que nada levassem para a viagem, a não ser um bastão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto, que andassem com sandálias nos pés, mas não vestissem 2 túnicas. E disse-lhes: quando entrardes numa casa, ficai nela até a vossa partida para outro lugar. Mas se alguma aldeia não vos acolher, nem vos escutar, saí de lá sacudindo a poeira dos pés, em testemunho contra eles. Os discípulos partiram e proclamaram a todos que se convertessem. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo muitos doentes e os curavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje relata as primeiras missões apostólicas. É Jesus que envia os 12 apóstolos a pregar, a curar todo tipo de enfermidade e a preparar os caminhos da salvação definitiva. Essa é também a missão da Igreja e, por que não, a missão de cada cristão. O Concílio Vaticano II afirmou que a vocação do cristão implica, como tal, a vocação ao apostolado. Nenhum membro tem uma função passiva. Portanto, querem que ninguém não se esforce pelo crescimento do corpo
será por isso mesmo inútil para toda a realidade da igreja, como também para si mesmo. O mundo atual necessita de um suplemento de alma para poder regenerá-lo. Só Cristo, com a sua doutrina, a sua mensagem, é a medicina para as enfermidades de todo o mundo. Este tem suas crises. Não se trata somente de uma parcial crise moral ou de valores humanos. É uma crise de conjunto. E o término mais exato para defini-la é o de uma crise de alma. Os cristãos, com a graça e a mensagem de Jesus, estão no meio dessas estruturas temporais da sociedade para trazer vida, para ordenar o que está desordenado, voltando tudo isso para o Criador. Santo Agostinho, ele nos ensina que o mundo, pelo ensinamento da igreja, escutando, possa crer, crendo, possa esperar e esperando, possa amar mais. O cristão não pode fugir desse mundo, isso é fato. Um dos segredos está em amar ao mundo com todo o coração e viver com amor a missão pedida por Cristo aos apóstolos e estendida a todos nós. Com palavras de São José Maria Escrivá, terminamos a meditação do Evangelho de hoje. Ele dizia o seguinte: o apostolado é amor de Deus que se transborda e se dá aos outros. E a ânsia do apostolado é a manifestação exata, adequada, necessária da vida interior. Este será o nosso testemunho cotidiano no meio dos homens e mulheres ao longo de todas as épocas, porque você, cristão, cristã, é fermento na massa. Você pode regenerar esse mundo com o seu sim generoso à palavra de Deus e com o seu exemplo de seguimento a Jesus Cristo. Vamos agora então rezar com o Santo do Dia. Nesse dia 6 de fevereiro é dia de São Paulo Miki e companheiros mártires. São Paulo Miki nasceu em Kyoto, no Japão, no século XVI, dentro de uma família cristã nobre, que foi canal para que ele recebesse, ainda pequeno, a graça do batismo. A partir de então, buscou também viver a riqueza do ser batizado. Discerniu a sua vocação, entrou para a companhia de Jesus, tornou-se um jesuíta e correspondeu ao chamado de Deus para o sacerdócio. Profundo conhecedor tanto da cultura quanto da língua, foi um homem compadecido do seu povo. Como nos tempos de hoje, o Japão não tinha o cristianismo como religião predominante. São Paulo Miki buscava responder à necessidade da evangelização pela oração e pela penitência, com estratégias inspiradas pelo Espírito Santo. Foi um homem dócil, de comunidade, ousado e corajoso. Quando ergueu-se a perseguição do cristianismo no Japão, também acabou sendo preso, assim como seus companheiros, mas não arrefeceu na sua fé. Ele, que era um grande pastor e pregador, também no momento do confronto, indicou o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua religião como o único Salvador e a verdadeira religião, verdadeira que perdura para todos os tempos. São Paulo Miki, assim como seus companheiros de missão e outros cristãos fervorosos, deram testemunho com a vida e também com a morte. A elevação sobre a qual os 26 heróis de Cristo receberam o martírio pela crucificação em fevereiro de 1597, ficou conhecido como o Monte dos Mártires. São Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados pelo Papa Pio IX em 1862. Vamos juntos pedir a intercessão de São Paulo Miki e seus companheiros. Pai eterno,
nosso Deus de amor. Pela força dos santos Paulo Miki e seus companheiros mártires, que em Nagasaki chamastes a vida da glória pelo martírio. Concedei-nos por sua intercessão perseverar até o fim na fé que professamos, para que possamos dizer hoje e sempre: cantarei para sempre o amor do Senhor. Anunciarei tua fidelidade de geração em geração. Teu amor é um edifício eterno. Firmaste a tua fidelidade mais que o céu. São Paulo Miki, rogai por nós. Momento de graça e de bênção no nosso programa. Depois de meditarmos a palavra de Deus e de contemplarmos essa mesma palavra posta em prática na vida dos santos que seguiram o chamado de Cristo, é momento de interagirmos com você que está ligadinho na nossa programação. Padre, queremos começar a interação desse momento mandando um grande abraço para, em especial, 2 devotas que estão participando. Várias pessoas já deixaram seus pedidos de oração, mas em especial a dona Geralda Braga. Ela diz que há 7 anos faz parte dessa família de amor e acompanha a nossa programação durante todo o dia. E também a Santa Pereira diz que acompanha a programação e que está gostando muito. E aproveitamos e fazemos o nosso convite a você para se tornar parte dessa família de amor. Lembrando que neste ano, em que a devoção do Pai Eterno comemora 180 anos, o Padre Robson está enviando para cada associado uma linda imagem do Divino Pai Eterno em virtude do seu aniversário natalício. Então não perca essa oportunidade. E nós apresentamos ainda outras pessoas que deixaram seu recadinho para a gente. A Ildete Brito pede pela cura da gripe e da rouquidão que ela está neste dia. A Fran Marinho pede pela sua saúde. Raine Souza pela saúde, a saúde da sua mãe, a Eliana, e também da sua avó. A Marta Machado pede pela saúde de todos os seus familiares. E a Adriana Santos pede pela avó Rosalina, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Pede as bênçãos do Pai Eterno para essa cirurgia e pela sua recuperação. Deus abençoe, fortaleça e proteja o exemplo dos filhos e filhas do Pai Eterno que manifestam com o coração o seguimento à palavra do Senhor. A campanha da Fraternidade de 2020 tem início no dia 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas, quando começa o período quaresmal. Nesse período, os livretos da campanha são muito utilizados nas paróquias. Você sabe como eles são produzidos? Quem mostra para a gente é o repórter Pedro Henrique Rabelo. Vamos acompanhar. Hoje nós estamos aqui na Editora Scala, local onde acontece a produção e também a distribuição desses livrinhos da campanha da Fraternidade 2020. Ao meu lado aqui, o Alcides Campos, ele é gerente comercial. E é ele que vai nos explicar como funciona a produção até que esses livrinhos possam chegar na paróquia da sua cidade. Primeira parada é aqui no CTP, para você entender a linha de produção. Alcides, o que acontece aqui? Por que esse nome CTP? O CTP é um processo que se faz gravação de chapas. Então, o que nós recebemos aqui? Nessa tela aqui, nós recebemos as imagens, que nós chamamos de apogee. Essas imagens, elas são baixadas, são inseridas no CTP. Aí, nessa primeira cabeça, grava-se o processo das chapas. Aí ela puxa naquela esteira, na segunda cabeça ela grava as imagens e daqui vai para a parte de produção, que é na parte da offset. Então aqui começa tudo depois que a gente finaliza o trabalho na parte de produção. Aqui é o início da parte de produção. A segunda parada na produção é aqui na impressão em offset. Segunda parada, o que acontece aqui, Alcides? Depois que nós fizemos o processo de gravação de chapa no CTP, ela vem para a parte de offset que é impressa essa máquina aqui. Então a gente faz toda a impressão do offset e aqui é uma parte que talvez seja a parte mais importante, porque aqui que vai direcionar a parte da qualidade do material, onde faz acompanhamento das provas, qualidade de cores assim e tal, e é para acompanhamento. Alcides, então aqui nós chegamos na terceira etapa, a penúltima, que é o momento da dobra. Qual que é o detalhe aqui?
Depois nós saímos da impressão da offset, ela vem para a parte da dobra. A parte da dobra é a primeira etapa da parte de acabamento. Depois da parte do acabamento que faz a dobra, aí nós vamos para a alceadeira, que é a etapa final. Que é onde já faz o acabamento final e já vai para a parte da logística, que é o despacho do material. E é um processo muito rápido, né? É rápido, ela imprime mais ou menos em torno de 5.000 dobras por hora. Tá? De cada caderno. Então ela imprime 5.000 dobras por hora. Depois daqui é o último processo, que é a parte de acabamento final. Então vamos lá, conhecer a última parte do processo de produção. E aqui nós chegamos na última parte da produção dos livrinhos da campanha da Fraternidade. O nome não é fácil não, como é que chama isso aqui? Alceadeira. E qual que é a função dela? A alceadeira é o seguinte, depois que nós fechamos a parte da dobra, são dobradas, como eu te falei, ela é dobrada por caderno. Essa alceadeira nós temos 6 bolsas mais capa. Nesse caso específico, nós estamos usando 2 bolsas, né? Porque são somente 2 cadernos. Então, o que ela faz aqui nesse processo, ela faz o processo de intercalar os cadernos com a capa, dobrar a capa, grampear, fechar e fazer a trilateral, que é o refile final. Alcides, nesse trabalho de produção que a gente acompanhou, é importante dizer que aqui na editora também acontece a distribuição, né? E aonde esses livrinhos irão chegar? Esses livrinhos, nós temos clientes no Brasil inteiro. Aí nós temos alguns processos de como é feita a distribuição. Ou ele pode ser via aérea, pode ser via transportadora, pode ser via correio. Ou dependendo, às vezes nós até levamos pessoalmente, se for no lugar regional de nosso aqui. E é uma luta contra o tempo, porque os livrinhos têm que estar nas paróquias até quando? A campanha da Fraternidade, ela começa logo após a terça-feira do Carnaval, ou seja, ela começa na quarta-feira de cinzas. A partir daí o pessoal tem um período para se planejar para realizar as novenas. Porque além dele ter as novenas da campanha da Fraternidade, tem ainda a Via Sacra. Né? São 6 encontros da novena da campanha da Fraternidade, mais os encontros da Via Sacra. E aí então cada comunidade pode se planejar para fazer essa realização das novenas. Ela pode fazer diariamente, pode fazer uma vez por semana, cada uma pode administrar o seu período que se adequa melhor. Ou seja, quanto antes esses livrinhos chegar no seu destino final, é melhor que o pessoal possa realizar com tranquilidade as suas campanhas. E o Alcides só representou todas essas pessoas que trabalham aqui na Editora Scala na produção dos livrinhos dessa campanha da Fraternidade. É muita coisa que acontece aqui até esse livrinho chegar nas suas mãos. Por isso, enquanto você estiver com seus livrinhos em mãos, dê muito valor, porque o trabalho aqui é muito duro e o pessoal trabalha bastante para ter um material de qualidade. Tá aí, parabéns à equipe do Centro de Pastoral Popular, dos Missionários Redentoristas, da Scala Editora, bem como os missionários que escrevem o texto do livrinho, né, antes de chegar lá na gráfica, para que ele seja refilado, seja encadernado. Um missionário vai estudando o tema, desenvolvendo os encontros, para que você, na sua comunidade, possa fazer essa experiência. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta do intervalo tem Santo Café. Hoje o tema é a virtude cardeal da prudência. O entrevistado já está aqui no nosso estúdio, é o Padre Mário Correia da Silva, formador no Seminário Interdiocesano Santa Cruz. Na volta do intervalo, eu espero você para o nosso Santo Café. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno, agradecendo sua audiência nessa quinta-feira, dia de bênção, de graça para todos nós. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil e chegou aquele momento especial do nosso programa. E hoje nós temos a alegria de tomar o Santo Café com o Padre Mário Correia da Silva, formador do Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney. E ele vai falar para nós sobre a virtude cardeal da prudência. Está na hora do nosso Santo Café.
Tá aqui. Padre, muito obrigado pela sua presença junto conosco. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado a todos aqui da equipe. Agradeço cada um e saúdo a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando pela TV Pai Eterno. Padre, a gente tem um VT preparado, né, sobre a virtude e hoje no nosso Santo Café que vai falar sobre a virtude da prudência. Por isso a nossa equipe foi às ruas para perguntar à comunidade o que é ter prudência. As respostas você confere agora na reportagem. A prudência é uma virtude importante na vida dos cristãos. Quem quer seguir os ensinamentos de Jesus precisa entender como ser prudente. Mas será que as pessoas realmente sabem o que é isso? Prudência é você ser cuidadoso com tudo que você vai fazer. Sempre está procurando fazer a coisa certa. Nádia se considera uma pessoa prudente. Ela tenta colocar a virtude em prática por onde vai. No trânsito e no meu dia a dia, no meu trabalho, que eu sou agente de combate a endemias, eu sempre procuro cuidar para que não possa proliferar o mosquito da dengue. O Carlos não tem tanta certeza do que significa prudência. Eu não sei. Ah, mas ele tem um palpite. Acho que a gente ser prudente, acho que é ser a pessoa correta com as coisas, com o próximo, no trânsito, no dia a dia, no trabalho, né? Com as pessoas em geral. Mesmo com a sabedoria que acumulou durante os 78 anos de vida, Dona Maria não tem muita certeza. Não sou muito entendida não, mas eu acho que é calma, né? A gente tem prudência com a coisa, não agir numa coisa assim de... sem pensar, né? Definir o que é prudência é complicado para quase todo mundo. Ninguém consegue explicar ao certo o que é. Mas o que ninguém discorda é que a prudência quase sempre está relacionada com a sabedoria. São duas palavras que competem uma com a outra, né? Tudo se torna uma educação, né? Prudência. Acho que sim, faz parte uma com a outra. Para Dona Maria Josilene, ser prudente significa cuidado. Você tem que ajudar mais as pessoas, faz parte da prudência. É ser humano e ter amor próprio. Cada pessoa tem uma explicação diferente para o significado da palavra. Mas e aí, afinal de contas, o que é a virtude da prudência? A palavra o Padre Mário Correia. Vou deixar o senhor responder, né, Padre? Então, para começar o nosso bate-papo, o que é a virtude da prudência? Pois é, todas as pessoas que apareceram ali, elas têm intuições interessantes e aproxima daquilo que o Catecismo da Igreja Católica, que vou tomar como referência, define prudência. E ali, no número 1804, depois poderá conferir em casa, se diz que prudência é uma virtude que dispõe a razão prática a discernir e escolher em qualquer circunstância, em qualquer situação, os meios apropriados para a realização do bem moral. Então, isso é uma definição básica do Catecismo da Igreja Católica sobre o que é a virtude da prudência. Agora, quando a gente fala de prudência, a gente pode pensar em duas dimensões. A prudência humana e a prudência divina. Qual que seria a diferença entre prudência humana e prudência divina? Valeria a pena, para que a gente compreenda bem isso, começar com a compreensão do que vem a ser virtude, né? Uma vez que nós temos virtudes teologais e virtudes cardeais. As virtudes cardeais também são conhecidas como virtudes humanas, que é uma coisa comum a todos os humanos, a muitas civilizações, inclusive os gregos já diziam disso, né? Então, as virtudes cardeais, que são quatro virtudes, a justiça, a fortaleza, a prudência e também a temperança. No caso da prudência, antes de tudo, é uma virtude humana. Porém, uma vez que nós temos o dado da revelação, uma vez que nós somos cristãos, essa virtude humana recebe uma qualificação sobrenatural que venha a ser também, em alguma medida, divina, por conta da graça de Deus que atua em nós quando nós buscamos, pelo menos, o mínimo suficiente de viver a virtude na sua dimensão humana.
Então, para nós, esta diferença, ela é importante compreender, mas elas se ajudam, né? Nesse caso, a virtude humana é complementada, é aperfeiçoada, melhorada, qualificada por uma graça divina. E aí a gente fala de uma virtude sobrenatural também da prudência. A gente também pode entender que, no caso dessa diferença entre prudência humana e divina, está na realidade das relações, porque nós vivemos em comunidade e somos chamados, por exemplo, a ter a prudência com os nossos irmãos. Sim. E na nossa relação com Deus, diante do chamado que temos para corresponder à vontade de Deus, também somos chamados a ter a prudência divina, neste caso, que é na correspondência à vontade do Senhor, né? Agora, observando isso, em quais momentos da vida a gente precisa, digamos assim, de um modo essencial, praticar a virtude da prudência? Bem, a partir da definição que eu disse do Catecismo da Igreja Católica, penso que a partir dali a gente pode destrinchar aquelas palavras e compreender um pouco e aí responder as perguntas as situações que você colocou. Em primeiro lugar, como eu disse, a virtude da prudência, ela dispõe a razão prática a escolher, a discernir. Então, isso significa que em todas as circunstâncias ou em todas as ocasiões que precisamos agir, nós precisamos utilizar a prudência ou precisamos ser prudentes em todas as ações. Claro, aí entra a hierarquia das ações, né? As ações simples, aquelas cotidianas, aquelas que não têm grande relevância e, claro, entra aquelas ações que exigem um pouco mais, que precisa de um pouco mais de reflexão, de pensar, que precisa ponderar, que precisa fazer juízo de valores para assim chegar a alguma decisão. Então, em todos os momentos nós podemos ser prudentes, aliás, precisamos ser prudentes, né? A prudência, ela precisa guiar todas as nossas ações. É claro que em algumas situações, talvez aqueles momentos decisivos de ações mais importantes, precisamos mais ainda ser prudentes. O que a gente poderia colocar como um contraponto à prudência? Qual que seria, digamos assim, aquilo que desvirtua por completo a prudência? E aí eu explico, porque a gente fala da prudência, uma virtude cardeal, uma realidade para a aplicação do ser humano, mas muita gente pensa que é uma realidade que pode ser guardada na gaveta, né? E que, como eu não compreendo, nós vemos ali, há uma carência de definição até prática. As pessoas pensam não ser necessárias porque não conhecem, mas que, na verdade, é algo que está inerente à vida, né, no dia a dia. O que a gente pode colocar como o maior inimigo da prudência? Qual que é a realidade que toca a vida humana, que poderíamos dizer assim, que exige prudência? O maior inimigo da prudência, para responder numa palavra, é a pressa. Ótimo. É a pressa, é a agonia de responder, é a pressão para se ter imediatamente uma resposta a uma situação. Diante de uma situação, esse, sem dúvida, é o maior inimigo e é uma coisa que hoje em dia, muitas vezes, nós somos acometidos ou até somos vítimas, né? De termos que ter pressa para tais decisões, para tal ação, para tal situação e aí a gente cai num sério risco de sermos imprudentes, né? E junto à pressa, claro, aparece aí outras situações, como a falta de uma boa formação humana, moral, da consciência moral, como também podemos dizer, fazendo referência aos ensinamentos da Igreja, e, além disso, a ausência da luz divina, da graça de Deus, de uma oração, de uma meditação, de uma reflexão. É claro que tudo isso, como eu falei, responde com aquela palavra. A pressa é a inimiga da virtude da prudência. E se tem a pressa, a possibilidade da gente errar, de falhar, de ter problemas é muito grande. Talvez um dos ambientes onde a pressa manifeste, né, o grande erro da falta da prudência é no trânsito, né, padre? Justo. Inclusive, nós temos muita gente que é motorista, né, que dirige e não tem a prudência e a pressa acaba
levando a acontecer uma série de situações. Exatamente. Inclusive, nós podemos pensar em duas situações aqui relativas ao trânsito. Primeiro que a virtude da prudência em si, hoje, ela está quase que em desuso. A gente vê pouco falar sobre ela, como apresentou ali aquelas pessoas. Por outro lado, é um termo muito usado no trânsito, né? Então, sempre se fala de sermos prudentes no trânsito. E a gente pode até fazer uma perfeita analogia entre o trânsito e a nossa vida. A necessidade do cuidado, a necessidade de estar atento aos sinais, a necessidade de inclusive, cuidar também do veículo, né? De saber o que faz o veículo funcionar, o que faz o veículo ter força, o que faz ter equilíbrio. E a gente pode até associar isso às outras virtudes cardeais. E a prudência é aquela que dirige. Então, se quisermos fazer uma analogia ainda mais sobre isso, né? Exatamente, a gente pode entender que a prudência é tal qual aquele que dirige o veículo na nossa vida. Sem a prudência, a gente corre o risco de causar grandes acidentes e transtornos. E quando a gente vê uma situação que foge do ordenamento, né, da realidade do trânsito, a gente fala fruto de uma imprudência. Justamente, por isso que falei dessa comparação que faz muito bem. Agora vamos chamar a Vanessa para a nossa conversa, porque, afinal de contas, muitas são as pessoas que participam do nosso programa, que trazem uma realidade própria. Mas, Vanessa, você que está observando a nossa conversa, está aí tomando seu café também, né? Antes do povo me cobrar que eu não dei café para a Vanessa hoje. Está aqui, padre. Então, Vanessa, vamos falar mais sobre essa virtude tão importante na nossa vida. Eu queria chamar, padre, essa conversa um pouquinho para dentro da nossa casa. Por exemplo, como ter a prudência? Enquanto o padre falava, eu pensava, a gente falou da realidade do trânsito, do dia a dia, mas trazendo para dentro da nossa família. Padre, estaria correto a gente pensar que prudência, por exemplo, seria a esposa saber o momento certo de conversar aquele assunto importante, delicado com o esposo, ou o momento certo de corrigir um filho, uma filha? Como que a prudência pode vir para dentro da nossa casa no cotidiano mesmo? É boa a sua pergunta e a sua colocação em trazer para perto, né, para a convivência diária, a virtude da prudência. Então, antes de mais nada, é preciso considerar aquilo que eu falei, do que é a prudência, e depois a aplicação. A prudência ela está sempre em vista de discernir, de nos ajudar, de esclarecer o bem a qual nós queremos. Então, se a esposa quer agradar o marido, quer fazer alguma coisa para ele, ou o inverso também, né? Se ao mesmo tempo quer educar bem os filhos, ela precisa discernir para ver os melhores meios, os melhores modos, o melhor momento, a melhor hora de conversar, de tratar, a fim de obter aquele bem que está se desejando. Então, se é para resolver um conflito entre ela e o esposo, naturalmente é importante discernir ali aquele momento, inclusive o estado psicológico, né, afetivo, para que aquela discussão, aquela conversa não seja uma coisa maior e que venha até trazer problemas maiores para os dois. E que assim, nesse discernimento e fazendo a escolha, pondere todas as situações e chegue o momento, portanto, de conversar, de dialogar, de chegar a uma definição do que se está se colocando naquele momento. Então, agora, isso também se relaciona, a Vanessa colocou dentro de casa e a gente ponderou sobre os pais, né, na relação marido-mulher, que eu acho que a ponderação, né, a prudência vale para os dois, mas e na relação hierárquica, né, entre pais e filhos? Justo. Um dos grandes lugares em que a prudência ela precisa ser levada em conta é justamente na educação, a educação dos filhos. Então, nesse caso, os pais precisam ter consciência, por exemplo, dessa necessidade de educar os filhos, de saber quais valores precisam ser transmitidos, inclusive a própria fé. E nessa situação, os pais assumem a responsabilidade de educar os filhos a partir dos valores, no caso nosso, cristãos, que eles recebem ou que a igreja bem orienta. Então, fazendo isso, executando essa tarefa, ele já está se tornando prudente, ele já está exercitando a prudência. Porque, embora a gente possa dizer um passo a passo da prudência, mas uma atitude que seja correta, naquela atitude já foi inclusa ali aquele passo a passo que nós precisamos, como a reflexão, a ponderação, a decisão e, claro, a realização daquilo que a gente desejava. Então, é de suma importância que os pais sejam prudentes na educação dos filhos. E, claro, os filhos, por sua vez, sejam também prudentes para com os pais, para com a escola, para com aquilo que cabe ao mundo deles, né? Então, o senhor, ao final da explicação
da sua resposta, o senhor citou aí então os 4 atos da prudência de Santo Tomás, né? Justo. Quando a gente começa pelo juízo, ou melhor, pela reflexão, é uma realidade que a gente precisa tirar sempre para a nossa vida. Refletir, parar, pensar, é uma necessidade em qualquer situação da nossa história, né? Sim. E algumas mais ainda, né? Então, se estamos diante de uma grande decisão, que traz muita dúvida, inclusive, a gente precisa refletir bem. Até nós temos aquela orientação, na dúvida não decida. Agora, mas também não é para ficar na indecisão, né? Isso. Na indecisão interminável. Não decida em função de que aprofunde, reflita, pense, pondere o juízo, né? Faça as ponderações, esclareça o que vai ser bom, o que vai ser ruim e, claro, mas chegue a uma decisão. E a gente precisa ativar esta nossa qualidade de reflexão em toda e qualquer situação, todos os dias, na verdade. A gente precisa, em muitos momentos, até aprender a pensar, a refletir. Agora, o segundo passo, quando se fala do julgamento. Dentro de nós, e eu trago isso como uma realidade até de filosofia prática, eu acho que dentro de cada ser humano existe um juiz que naturalmente, quase que instintivamente já julga. Sim. Mesmo que nós não emitamos um juízo sobre tudo aquilo que nos cerca, dentro de nós já é feita uma elaboração de julgamento, de tomada de partido, de diversas situações, em diversos momentos. Sim. Agora, como a gente pode refrear esse juízo? Porque não adianta simplesmente ter um julgamento de valor que não tenha tido uma reflexão e que saia pela boca antes de ter passado pela ponderação do coração, né? Justo. É um pouco daquela nossa tendência a sermos impulsivos, né? Apressados em já ter uma decisão, uma definição. E aí, nesse caso, a reflexão faz com que a gente olhe um pouquinho para o nosso interior e reconheça, inclusive, ali, aquele dado da consciência moral que sempre nos orienta a fazer o bem e evitar o mal. E essa lei natural que está impressa em nós. Além disso, é importante que a gente tenha cuidado, sobretudo no mundo de hoje, para com as percepções que a gente vem a ter de que estamos certos, porque eu me sinto bem, porque eu acho assim e tal. Às vezes isso é um risco, porque a gente pensa que está agindo prudentemente porque sente tal ou acha tal, mas na verdade não está, porque falta objetividade em relação à definição daquilo que é bom e daquilo que é ruim. Isso em decorrência, muitas vezes, de falha na formação da própria consciência. Então, esse momento do juízo, ele vem para isso. E acrescento ainda um outro elemento, tanto na reflexão quanto no juízo, que é a necessidade da gente se confrontar com uma outra pessoa. Nesse caso, alguém mais experiente para ou escutar uma opinião, para escutar um conselho, uma indicação. Isso também é muito importante, a depender da situação e, sobretudo, naquelas decisões mais sérias. É importante a gente escutar o que o outro tem a dizer. Padre, eu quero agradecer de coração o senhor ter tirado um tempinho lá no seminário para vir aqui falar com a gente sobre uma virtude tão importante e, às vezes, que a gente nota tão em falta, né, no dia a dia das pessoas, né, e que faz a diferença. Quando alguém é prudente, você nota o exercício pleno da sabedoria, e quando alguém é imprudente, a falta dela. Exato. E a catástrofe, né, as situações de caos que acontecem acarretadas pela falta dessa prudência. Queria que o senhor deixasse então uma mensagem para quem está em casa acompanhando nosso programa. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Mais uma vez agradeço também pela oportunidade e a mensagem é a seguinte: em primeiro lugar, considere que nós temos um fim, uma finalidade na nossa vida, que é chegar ao céu. Nós precisamos ser santos e colocamos essa santidade como o fim, como o bem a qual almejamos. Agora, para isso, precisamos cuidar dos meios, os meios que a igreja oferece, a formação, a catequese, no caso, a instrução, a oração, a vida sacramental nos ajuda a chegar a esse fim. E, contrário a estas situações, que a gente seja menos apressado, que a gente reflita mais, que a gente pense, que a gente converse, escute os outros também a dizer alguma coisa sobre nós, não sejamos tão apressados para sermos imprudentes. E, claro, contemos sempre com a graça de Deus e ao Divino Pai Eterno, que nos ajude, que nos inspire e nos faça sermos prudentes para que a gente, conduzindo a nossa vida, já que a virtude da prudência é uma condutora, a gente possa um dia chegar ao céu.
Padre, muito obrigado. Depois Obrigado eu espero você. o senhor aqui de volta para tomar mais café com a gente. Falar de um tema mais relevante também na vida das pessoas. Certinho. Agradeço. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente tem oração e bênção para você que está ligadinho no programa Pai Eterno. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De volta com o programa Pai Eterno, agradecendo a sua fidelidade, você que está sempre ligadinho conosco aqui na TV das Bênçãos do Pai. E você sabe, a prudência é uma virtude da qual nós precisamos sempre fazer uso nas diversas realidades da nossa vida. Vanessa, como as pessoas reagiram a esse tema aí nas nossas redes sociais? Padre, as pessoas ficaram bem contentes em saber um pouco mais sobre esse tema, que é um tema às vezes difícil de compreendermos, mas que com a clareza do Padre Mário nós podemos aprender nesta manhã. E eu quero apresentar agora, em especial, a vida de duas pessoas, duas mães e os familiares que estão passando por uma situação muito difícil na sua vida. A Roberta Santos, que perdeu o seu filho. A Roberta Santos, que é irmã, e está pedindo pela mãe que perdeu o seu filho, e também a Sônia Brígida, que está com o irmão na UTI e pede muito consolo para os pais nessa situação difícil de doença e também, no caso da Roberta, pela perda desse irmão. Pedimos o consolo para toda a família. Apresentamos ainda várias intenções que nos deixaram, a da Adriana, Angélica Martins, a Geralda Braga, a Vanderlúcia, a Maria do Carmo, que estão rezando conosco. Tá certo. E agora a gente vai retomar um momento aqui no nosso programa, Vanessa, que é muito importante para nós, porque, afinal de contas, o programa é ao vivo, acontece, a gente quer sentir o coração daqueles que acompanham a nossa programação e é por isso que, ao fazer o momento da oração, da bênção, ao apresentarmos ao Pai Eterno os pedidos e agradecimentos dos devotos, hoje nós vamos conversar ao vivo com uma devota do Divino Pai Eterno. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Maria Poleto. Maria Poleto Cristo, Deus te abençoe. Poleto Cristo, isso mesmo. A senhora fala de qual cidade? Eu estou falando dela, Espírito Santo. Da cidade de Serra, no Espírito Santo. Dona Maria Poleto, hoje a senhora se associou à família Filhos do Pai Eterno. Nós queremos agradecer pelo seu gesto, nós queremos louvar e bendizer a Deus pela sua vida e eu gostaria que a senhora apresentasse as suas intenções pelas quais o padre quer rezar. Padre Wellington, eu conheço o senhor pela televisão, sempre que o senhor leva para o Padre Rossi, no lugar onde vocês vão, a do Pai Eterno. Então, eu queria que orasse por a minha saúde, porque eu estou fazendo 37 anos hoje, e ultimamente não estou andando muito bem de saúde. Está fazendo aniversário hoje? Eu estou fazendo aniversário hoje. Parabéns! 87 anos. Olha que bênção, 87 anos. Deus abençoe, Dona Maria. Continue colocando suas intenções para que a gente reze. Pela minha família, né? Porque nós tivemos sempre que a gente tenha saúde, paz, amor no coração, né? A gente aprende, minha família também aprende a perdoar, se amar também, amar o próximo, né? E que faça igual a mim também, né? Que procure Deus, procure um pouco que a gente ganha, mas aqui com aquelas pessoas que precisam. Eu quero... Tá certo, Dona Maria. Nós queremos agradecer o seu contato, parabenizar pelo seu aniversário. Queria poder rezar pela senhora. Posso? O padre pode rezar pela senhora? Pode. É um prazer de saber que eu estou recebendo a oração do Pai Eterno, que eu já tive 5 vezes.
tenho vontade de voltar mais vezes, se Deus quiser. Se Deus Já quiser, teve 5 saúde. vezes aqui em Trindade. Já tive, eu fui 4 vezes, eu fui de excursão de ônibus, e uma vez eu fui de avião pagar uma promessa com meu filho e minha nora. Tá certo. Aí nós Então o estamos padre de agora avião. vai abençoar suas intenções. Vou te dar uma bênção também de aniversário, Divino Pai Eterno, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo. Abençoai a Dona Maria e, através dela, abençoai toda a sua família. Que o exemplo dessa mulher de 87 anos, que hoje completa mais um ano de vida, Pai Eterno, possa ser um sinal radiante da Tua graça e da Tua bênção. Fortalece ela na fé, na esperança e na caridade e concede a ela a saúde, a paz e o testemunho que ela vai dar como filha amada do Pai Eterno através de sua fidelidade junto dessa família de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Dona Maria. Fica com Padre Deus. Hélio. Oi. Obrigado, Padre Hélio. Fica com Deus, vocês também. Que Deus sempre abençoe vocês aí, tá? Amém. Olha aí, faça como a Dona Maria e ligue para nós, faça parte dessa família de amor. Os nossos atendentes estão à sua disposição e eu quero um dia poder rezar por você, poder atender você aqui no nosso programa. Afinal de contas, o programa é feito para isso, para a gente rezar pelas suas intenções. 62-3506-9800 ou nosso portal paieterno.com. Vamos pedir a bênção para todos os associados. Eu pediria para mostrar as intenções que o povo de Deus envia para nós. Isso. Vamos rezar então pedindo a bênção para os associados desta família de amor. Divino Pai Eterno, nós os adoramos porque sois a fonte da vida, a fonte do amor e a fonte da felicidade. Nós vos agradecemos por todos os dons concedidos a cada um em particular e pela família que é sinal da vossa presença amorosa. Agradecemos por sua misericórdia e bondade infinitas. Amado Pai, obrigado porque Tu nos dispensais tudo o que necessitamos para viver. Queremos vos entregar tudo o que somos e temos, porque nos amais infinitamente. Também nos ensinais a partilhar o que temos com os irmãos e com as obras de evangelização. Por isso agradecemos pela vida de cada associado da família Filhos do Pai Eterno e pedimos vossa bênção e proteção a cada um que faz parte dessa família de amor. Concedei que por vossa generosidade alcancemos muitas famílias e evangelizemos cada vez mais pessoas. Que todos nós juntos possamos ajudar a transformar vidas e a exercer a caridade. Amém. Agora eu vou acolher aqui no nosso lugar de oração a Vanessa para poder apresentar intenções, né? Sim, Padre, hoje queremos apresentar a intenção da Maria Helena, que agradece ao Pai Eterno por todas as graças, também a Eloide, que pede por toda a sua saúde, a Maria, que pede uma bênção da saúde e paz para ela e toda a família, e a Francisca, que pede que o Pai Eterno olhe por todos os que sofrem. Colocando aí no nosso cantinho de oração para rezar por eles e através deles por todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham esse momento do nosso programa. Vamos voltados para o Divino Pai Eterno rezar a nossa consagração. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor,
nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos. para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai eterno, Recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Segura aqui as minhas fichas. Vamos pedir a bênção por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de São Paulo Mique e seus companheiros. Desça sobre vós e vossas famílias a alegria, a saúde, a paz e a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam e até que a gente possa se ver de novo, uma chuva serena de graça venha sobre a sua casa, sobre a sua vida e a sua família. Até amanhã, mais programa Pai Eterno. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. Até amanhã. Até amanhã, aqui na TV das Bênçãos do Pai.